Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e hoje vamos para mais uma aula de Mat Pilates. E vamos precisar de um colchonete para esta aula e também vamos usar a parede no final dela. Nós vamos fazer uma progressão dos exercícios de baixo para cima, então vem comigo. Nós vamos começar em pé e eu vou deitar gradativamente, então ajoelhe primeiro. Depois jogue o bumbum para um dos lados e deite de lado e depois vire de barriga para cima. Vamos posicionar a pelve no neutro, então deixe o seu quadril apontado lá para o teto, com uma leve curvatura ali na lombar e feche as costelas para as costelas ficarem bem apoiadas no chão. Contrai o seu abdômen, vamos começar a mexer as escápulas, então direcione os seus braços para o teto. Inspire subindo as escápulas e afastando elas lá atrás, subindo os ombros para o teto e desça soltando o ar. Puxe o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Depois de 10 movimentos desse, vamos fazer alternado. Um braço e outro tentando alcançar os dedos lá no teto. E depois acelere ainda mais, soltando bem ali a região dos ombros, sem dobrar os cotovelos. Seguimos para os círculos lá nos ombros, deixe o braço estendido, inspira na metade do círculo e expira na outra metade. Depois de 5 círculos nesse sentido, inverte. Faz a amplitude que o seu ombro permitir, então tenta fazer um movimento sem dor. Após fazer os 5 círculos nesse outro sentido, nós vamos entrelaçar as mãos, os dedos das mãos e apoiar as mãos ali na base do crânio. Deixe os cotovelos elevados ali na altura da orelha ou um pouquinho a mais e vamos arredondar a parte superior do tronco. A força do abdômen vai levantar o tronco e nós vamos soltar o ar na subida e puxar o ar pelo nariz na descida. Cuidado para a pelve não subir. O movimento vai acontecer do umbigo para cima. Você vai forçar o abdômen puxando o umbigo por dentro das costelas e, como consequência, o tronco sobe até o ângulo inferior da escápula. Solta o ar pela boca na subida e puxa o ar pelo nariz na descida. Depois de 10 movimentos, aí sim vamos fazer um movimento só da pelve, puxando o umbigo lá por baixo das costelas também, só que dessa vez vai parecer um rolinho ali na direção da lombar, como se quisesse apoiar cada vértebra no chão e depois fizesse o movimento inverso, voltando para a posição inicial. Vamos fazer mais 10 movimentos desse no total. Depois, se ajeite para manter a pelve no neutro e vai subir uma perna e outra para o banquinho, que é essa posição de 90 graus de quadril e joelhos. Pode deixar as mãos no joelho e fazer pequenos círculos lá na cabeça do fêmur. Vamos fazer 5 círculos para esse sentido, continuem respirando. Lembra que o movimento acontece na perna e não com o tronco. A pelve fica parada e o movimento acontece bem ali na articulação do quadril. Depois de 5 círculos para cada sentido, faça 5 círculos para cada sentido lá no tornozelo. Parando no centro depois dos círculos, vamos apertar os dedos e soltar. Então, flexione e estende os dedos. E quando estender, tente afastar os dedos do pé. E você pode apoiar as mãos no chão, nesta parte. Depois dos 10 movimentos, vamos deixar o pé relaxado e levar a pontinha do pé na direção do chão, alternado. Então, vamos manter os 90 graus ali na linha do joelho. Não deixa dobrar desta forma, trazendo o calcanhar perto do bumbum. Mantenha esse afastamento do calcanhar e do bumbum aos 90 graus ali no joelho e alterne a subida. Sobe uma perna e desce a outra. Vamos fazer 10 vezes para cada lado. Controla o centro de força e a movimentação acontece só na
na articulação do quadril. E depois vamos juntar mais as pernas, contrai bem a musculatura e vamos as duas pernas ao mesmo tempo. Soltando o ar vai descer e inspira subindo. Lembra de soltar o ar pela boca e puxar o ar pelo nariz. O movimento também acontece na articulação do quadril, então o tronco e a pelve não se movem. Contrai o abdômen, mantém a pelve no neutro com aquela leve curva na lombar, então não achata totalmente, mas mantém a contração do abdômen. E depois de 10 movimentos, a gente também vai cessar esse exercício, apoiando um pé e outro no chão para finalizar. Pressione os seus pés e suas mãos contra o chão e vamos descolar vértebra por vértebra do chão, subindo o quadril lá para o teto. E a mesma coisa na descida. Controle o seu abdômen com a respiração, apoiando vértebra por vértebra no chão. Nós vamos soltar o ar quando o tronco se movimentar. Na pausa, nós vamos inspirar quando o quadril estiver ou em cima ou no chão. E soltando o ar, você vai descer. E também vamos fazer 10 movimentos. Lembre de manter a pressão das mãos contra o chão para a gente não ter essa mobilização dos ombros para cima e para baixo enquanto faz a mobilização do quadril. E pressione os pés firmes no chão, empurre os calcanhares e os dedos do pé para o chão enquanto faz a mobilização da coluna. Contraia bem o centro de força e foque em empurrar o quadril para o teto para a gente não abrir as costelas quando estiver em cima. Após esse movimento, nós vamos subir uma perna e outra para o banquinho, elevar os braços para o teto alinhados com os ombros e vamos descer os braços enquanto subimos o tronco para balançar os braços na lateral do tronco. Balançando os braços na lateral do tronco, nós vamos puxar o ar em 5 tempos e soltar o ar em 5 tempos. Cuidado para não colar o queixo no tronco e continue fazendo esse balanço com as mãos durante 10 movimentos de cada inspiração e expiração de 5 tempos. Vocês podem deixar a perna ou dobrada ou estendida para o teto ou inclinada na altura que você conseguir, sem perder o controle do abdômen. E depois dessas 10 pulsações de 10 repetições, desce um braço e outro. Agora estenda as pernas e soltando o ar nós vamos arredondar a coluna, projetando as mãos na direção da parede à frente aos seus pés. E vamos descolar vértebra por vértebra na hora da subida e apoiar vértebra por vértebra na hora da descida. A ideia é que não seja um alongamento, então mantenha um C na coluna durante todo o percurso, como se você estivesse cavando o seu abdômen lá para dentro das costelas mesmo, ou alguém estivesse te puxando para cima. Projeta longe esses dedos e tenta não passar muito a ponta dos seus dedos da ponta dos pés. E vamos manter o tronco nesse C quando as mãos estiverem ali perto dos pés, sem levar os ombros para a orelha, e controla a descida. Inspira indo os braços lá para cima da cabeça e arredonda subindo. Direciona os seus braços à frente como se estivesse escorregando em cima de uma mesa. Se precisar, pode ajeitar no meio do caminho, que a gente às vezes vai indo um pouco para trás. E vamos fazer 10 movimentos desse. Nos preparando para a última repetição, os braços vão direto para o chão. Descansam uns 2, 3 segundos a cabeça. Você vai apoiar um pé e outro no chão. Se precisar, se ajeita aí. E agora nós vamos subir uma perna e outra para o banquinho. Com a mão do lado da perna, nós vamos pegar o tornozelo e a outra no joelho. E a outra perna vai estender.
Então, vamos segurar uma perna, estender a outra e manter o gancho. Contrai esse abdômen, sobe o tronco a parte de cima até o ângulo inferior das escápulas. E vamos fazer essa troca 10 vezes com cada perna. Inspira em 2 pernas e expira em 2 pernas. Desce a cabeça uns 2, 3 segundos para descansar um pouco e recupera o gancho. Agora nós vamos estender as 2 pernas ao mesmo tempo. Durante a extensão das pernas, os braços vão para cima da cabeça e faça um círculo com eles, finalizando com as pernas dobradas ao centro do tronco. Inspira, estende tudo como um V e recupera tudo ao centro. Inspira, estende tudo e recupera tudo ao centro. Nós vamos fazer 10 repetições em um único sentido. Não esqueça da respiração, puxe o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. E agora vamos subir o gancho novamente, só que nós vamos deixar as pernas no banquinho e entrelaçar os dedos da mão atrás da nuca. O cotovelo esquerdo vai no joelho direito e vai estender a perna esquerda para frente. E vamos alternar. Então, o cotovelo de um lado vai para o joelho do outro e a perna contrária vai estender. Troca de um lado para o outro e também nós vamos fazer 10 repetições para cada lado. Agora nós vamos estender as pernas para o teto. Vocês vão segurar no tornozelo de uma perna e a outra vai ir à frente na direção do chão. Nós vamos insistir 2 vezes ela na direção do chão e trocar. Mantenha o tronco no gancho e segure o mais próximo que você conseguir do tornozelo sem subir os ombros para a orelha. E também vamos fazer 10 insistências para cada lado. Contrai bem o abdômen e deixa só a perna de baixo movimentar. Tenta manter a perna de cima o mais esticada possível e controla a sua descida. Apoia sempre um pé e outro para não desestabilizar a pelve. E aí apoia bem os pés no chão e vem escalando a coxa para sentar. Nós vamos, com os pés apoiados no chão, arredondar a coluna só para sentar atrás dos isquios, dos ossinhos do bumbum. Junta bem os seus pés e segura as mãos na linha ali da tíbia. Deixe os seus joelhos abertos na linha dos ombros e vamos fazer esse balanço para trás, inspirando, soltando o ar e voltando a sentar ali no sacro. Então, depois ali do apoio dos isquios e tenta não pressionar a cabeça no chão. Nós vamos para trás e voltar para a posição inicial sem pressionar a cabeça no chão. Então, suba pelo controle do seu abdômen. E depois de 10 rolamentos, nós vamos sentar bem em cima dos ossinhos do bumbum. Vamos direcionar as mãos ali na linha dos ombros para frente e estender as pernas com os dedos do pé para o teto. Vamos pensar naquela mesa à frente ali do peito e vamos escorregar as mãos por cima dessa mesa, cavando bem o abdômen, que nem a gente fez em um dos primeiros exercícios. Só que agora nós vamos focar nesse deslizamento das mãos sobre a mesa e retornar para a posição inicial. Depois de 5 movimentos dele, nós vamos fazer o movimento completo que a gente fez dos braços estendidos acima da cabeça, direcionando lá para a parede à frente e retorna para o teto. Solta o ar, direciona os braços à frente. Se preocupe em não subir os ombros para a orelha. Então, mantenha esse C na coluna, cavando o seu abdômen para dentro das costelas e direciona os seus dedos lá para a parede. Agora, vamos deitar de barriga para baixo. Então, junte os pés, apoie as mãos e apoie a barriga no chão. As mãos vão ficar apoiadas ali do lado da cabeça e as pernas afastadas um pouco mais do que a largura do quadril. Vamos pressionar as mãos contra o chão
E vamos começar descolando a testa, nariz, queixo. Empurre bem os braços, esticando eles e subindo o tronco, empurrando as suas escápulas na direção do chão e sugando o umbigo lá por dentro das costelas. Então não deixe a barriga solta, mantenha a contração do abdômen mesmo na extensão da coluna. Deixe os pés bem apoiados no chão e contrai o glúteo para ajudar a elevação do tronco. Então perceba que a minha barriga não fica apoiada no chão na hora da elevação do tronco, para a gente também não aplicar tanta pressão ali nas vértebras lombares. Depois de 5 movimentos desse, nós vamos apoiar uma mão em cima da outra, apoiar a testa nas mãos, subir mãos e tronco, estender os braços acima ali da cabeça na linha das orelhas, levar na lateral da coxa com os braços estendidos e peitos abertos, volte acima da linha da cabeça fazendo esse círculo completo de ida e volta e volte as mãos para a testa uma em cima da outra. E também vamos fazer esse movimento 5 vezes. Contraia bem o abdômen e assim como no exercício anterior, tente cavar o abdômen para dentro para não ficar jogado no chão. Agora nós vamos fazer um triângulo com as mãos. Então pode entrelaçar os dedos da mão, deixar o cotovelo na linha dos ombros e as mãos unidas terminando esse triângulo. Cave bem o abdômen para não deixar a barriga solta no chão, então mantenha essa pressão com o peito para dentro, escápulas afastadas e as pernas juntas. Nós vamos dobrar uma perna só e fazer 3 movimentos com o pé: esticado, flexionado, esticado e volta. Então ponta, flex, ponta e troca. Ponta, flex, ponta e troca. E alterna a perna. Vamos fazer 10 vezes com cada lado e continua. Tenta coordenar, ponta, flex, ponta e retorna. Ponta, flex, ponta e retorna. E faz todo esse trabalho com os seus pés, sem perder a estabilidade ali da cintura escapular. Então não deixe o seu peito ceder para o chão e mantenha o abdômen contraído para não jogar o peso para baixo. E mantenha o controle durante todo o exercício. Vamos fazer 10 vezes com cada perna. Terminando este exercício, nós vamos deitar completamente de barriga para baixo. Nós vamos deixar uma mão em cima da outra sem entrelaçar, uma em cima da outra ali, embaixo do bumbum, e rodar a cabeça para um dos lados, as pernas ainda juntas. O movimento que a gente fez nos pés com uma de cada vez, nós vamos fazer com as duas ao mesmo tempo. E em cada intervalo dos pés, nós vamos subir o tronco, projetando as mãos lá na direção dos pés e subindo o tronco e mudando a posição da cabeça a cada repetição. Cuidado para não jogar a cabeça muito para trás e esmagar as vértebras ali do pescoço, da cervical. Pense sempre em cada repetição que você for subir o tronco, projetar as suas mãos como se quisessem alcançar os seus pés. Coordene calcanhar, ponta, calcanhar. Projete as mãos na direção dos pés, abrindo bem o peito e juntando as escápulas. Depois da elevação, você vai trocar a rotação da cabeça e apoiar do outro lado. Coordena a movimentação dos pés, suba bem o tronco abrindo o peito, troca a posição da cabeça. Coordena a posição dos pés, vai longe esse braço para fazer a troca. E depois que terminar as 10 repetições, apoie as mãos do lado do peito e leve o bumbum lá para os calcanhares, braço na linha dos pés e apoie a cabeça no chão para a posição de descanso.
Depois venha desenrolando a coluna e vamos ficar de joelhos para mudar o plano. Então, mantenha o quadril e joelhos na mesma linha, braços na linha dos ombros, palma da mão para baixo. Vamos inclinar o tronco para frente como se da cabeça até o joelho fosse um banco de um carro e você vai inclinar ele para trás, levando os braços para trás também, como se estivesse empurrando algo e volte para a linha dos ombros quando retornar o tronco. Contraia bem o abdômen para não jogar mais ou a cabeça ou o bumbum para trás. Lembra que vai tudo junto como um bloco e volta tudo junto. Controla bem o abdômen, não deixe a cabeça pisar mais. Mantenha essa pressão nos braços como se realmente tivesse uma resistência ali para você empurrar e não deixe empurrar a ponto de girar o seu ombro para frente. Mantenha o alinhamento e o peito aberto. Continuamos de joelho e agora nós vamos deixar uma perna na base e o quadril e o joelho precisam estar apoiados. Depois nós vamos levar a outra mão para o chão e vamos subir e descer a perna que está estendida para a lateral. Mantenha o cotovelo do braço de cima para o teto e sem perder o alinhamento ali de quadril e joelho, nós vamos subir 10 vezes a perna. Mantendo bem o controle de abdômen e sem girar o quadril. Depois permaneça com a perna em cima ali na altura do quadril e faça 5 círculos pequenos para um sentido. Mantenha o controle do abdômen e faça 5 círculos para o outro sentido. Caso não consiga fazer os círculos, pode só manter a perna elevada e estabilizando. Então, mantenha o alinhamento de quadril e joelho. Cuidado para não jogar o tronco para a linha das pernas. Contrai o seu abdômen, cotovelo para o teto do braço que está aí em cima. E vamos subir e descer a perna 10 vezes. Contrai bem a musculatura que está embaixo, ali na lateral do tronco. E aqui está em cima, estabiliza. Depois de 10 repetições, mantenha em cima, faz 5 círculos para cada sentido. Os círculos são pequenos para a gente não desestabilizar o tronco e você ficar mexendo a linha do quadril para frente ou para trás. Depois desse movimento, nós vamos levantar. Então, apoie um pé à frente, se precisar pode pressionar ali na linha do joelho para subir o outro. Vamos ficar ali na ponta do colchonete ou da sua toalha. Vamos arredondar na direção do chão, como nós fizemos sentados. Arredonda cavando o abdômen para dentro, até as mãos tocarem o chão. Sem girar o quadril de um lado para o outro, caminhe para frente até fazer a posição de prancha alta. Sustente por 5 segundos, não deixando o peito afundar para o teto, então mantenha as escápulas afastadas e depois retorne para a posição em pé. Venha desenrolando a coluna para elevar. Então, arredonda, direcionando as mãos na direção do teto e mantendo esse C na coluna, cavando o abdômen e arredondando vértebra por vértebra. Caminhe à frente sem jogar o quadril de um lado para o outro. Mantenha a posição da prancha por 5 segundos. Volte o bumbum na direção do teto com as mãos apoiadas no chão e calcanhares também. Venha caminhando com as mãos na direção dos pés, mantendo o C na coluna e desenrole a coluna até a posição vertical com os braços na direção do teto. E vai e volte nesse movimento, se atentando com os ombros, se o peito não está caindo para o chão, se o abdômen está contraído, se está desenrolando a coluna como se realmente estivesse empilhando uma vértebra de cada vez e se você está arredondando uma vértebra de cada vez. Se ao caminhar à frente o seu quadril está deslocando o peso de um lado para o outro. Se você está jogando o quadril muito para baixo ou muito para cima, enquanto você fica na prancha. Durante a prancha,
O abdômen precisa estar bem ativo para a lombar não sofrer durante o movimento. E vamos fazer 10 repetições desta prancha também. Vamos recuperando esse exercício, então vem caminhando na direção das mãos e desenrolando devagar. Relaxe os braços e agora nós vamos usar a parede. Então, nós vamos apoiar um dos calcanhares lá na parede, num salto baixo. E a outra perna vai vir à frente. Direciona a sua mão um pouquinho à frente da linha da coxa e empurrando seus dedos da mão na direção do chão para os ombros não subirem. Nós vamos dobrar a perna que está apoiada na parede, levando o bumbum na direção da parede com o tronco ereto e retornar para a posição vertical, pressionando as mãos na direção da parede e retornando. E você vai continuar fazendo esse movimento e vamos fazer 10 repetições com cada perna. Controla o tronco e imagina o topo da sua cabeça crescendo lá na direção do teto, como se tivesse um gancho e tivesse sendo puxado para o teto mesmo. Alterne com cuidado e pressione as mãos para trás conforme você flexiona o joelho e retorne para frente. Não deixe os ombros fecharem o peito, mantenha essa pressão dos dedos da mão para o chão. E mantenha também a respiração ativa, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. E após as 10 repetições, nós vamos apoiar o tronco na parede e as pernas vão ficar um pouco à frente para a gente fazer a posição do agachamento. Então, aproxima mais as pernas. Nós vamos escorregar o tronco na parede enquanto o braço sobe na linha dos ombros. Contrai o seu centro de força e escorrega o bumbum na direção do chão sem desencostar nem o bumbum e nem ali as escápulas, a região das costas das escápulas da parede e sobe e desce. Cuidado com a posição da cabeça para ela não ficar muito à frente da linha do tronco. Se possível, mantém bem encostado na parede e vai subir e descer 10 vezes e sustentar 10 segundos embaixo. Contraia bem o abdômen e mantenha a respiração ativa. Após os 10 segundos, retorne cuidadosamente para a posição vertical. Relaxe os braços e agora nós vamos deixar os braços soltos e arredondar a coluna descolando o tronco da parede. Se esse ângulo de distância do pé não for o suficiente para você conseguir desencostar vértebra por vértebra da parede, nós vamos dar um passinho maior para frente. E aí solta o peso dos braços sem subir os ombros para a orelha e vamos desencostar vértebra por vértebra, descendo o tronco e continua contraindo o abdômen, mantendo esse C ativo, esse C da coluna ativo e volta apoiando vértebra por vértebra na parede. Depois de 5 repetições, nós vamos fazer círculos com os braços lá embaixo. Então, mantenha o abdômen contraído, mantenha o C da coluna, então o tronco arredondado à frente. Faz 5 círculos em 1 centímetro e depois 5 círculos no outro sentido. E volte apoiando vértebra por vértebra na parede. Para voltar para a posição vertical, apoie um dos pés na parede e volte o tronco para frente para não desequilibrar. Então,
Por hoje é só. Obrigado por mais essa aula comigo e te vejo na próxima. Tchau, tchau!